Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Nós estamos aqui para mais esta reunião nossa semanal aqui, esta aula que nós daremos hoje é muito importante. Está diretamente ligada à aula anterior que nós demos. Quem perdeu a aula anterior, por favor, volte lá, assista. Ela está registrada aí no YouTube, inclusive. É muito boa a aula, é um complemento, é um entendimento de tudo isso que vem a estar atacando o ser humano, não somente a igreja cristã, mas o ser humano, de um modo geral, ele está sendo abastecido de falsas informações, de ilusões, de coisas que tornam tudo relativo, e nós precisamos deixar todos cientes do que está acontecendo, nós precisamos começar a enxergar certas coisas, senão nós teremos muita dificuldade em lidar com todas essas coisas. Hoje nós estaremos falando sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Estão hoje tentando impor para nós uma tendência a nós querermos ser mais do que Deus. Nós queremos ser endeusados, ser tratados pelas pessoas como se nós fôssemos os reis, né? O ser supremo de tudo e de todos, né? Mas vamos logo à aula, meus amados, para que não se torne uma coisa muito cansativa, né? Meus amados, nós devemos lembrar sempre, sempre, que exaltar o ser humano mais do que ao próprio Criador é tipo usurpar a glória divina, ou seja, pela mentira, pela vaidade humana, né? Conforme nos fala o texto de Romanos 1, versículo 25, né? Aquela soberba, insensatez, aquela autossuficiência que nós temos em nós, tanto cristãos quanto ímpios, né? Isso vai te manter afastado de Deus, com certeza te mantém muito afastado de Deus. Com todas as revoluções, com todos esses pensamentos, essas mudanças de pensamentos que nos vêm sendo apresentados hoje, né? E vem não somente hoje, mas ao longo de muitos séculos, né? O homem passou a valorizar mais a ele mesmo do que quem o criou, do que o Criador, né? Aquela autoexaltação, aquela autoidolatria, isso tudo trouxe para nós aquele coração perverso e acabamos com isso escolhendo aqueles prazeres carnais, né? E assim o ser humano se coloca de uma maneira tal que ele se torna o quê? Inimigo de Deus. E é isso que acontece com a humanidade desde os princípios dos tempos. Ao invés de nós termos Deus como medida de tomada de decisões, de posturas comportamentais, de formações de caráter e personalidade, em vez de nós termos a Escritura Sagrada como direcionador das nossas vidas, né? O ser humano acaba cometendo uma autofagia, ele vai destruindo a si mesmo com o resultado das próprias ações que ele pratica, né? E pior, meus irmãos, isto está cada vez mais dentro de certas igrejas. Estamos falando aqui para todos, mas isso está se infiltrando de uma maneira tal dentro das igrejas que até aqueles cristãos mais fervorosos eles estão sendo enganados, né? Porque essas pessoas elas entram e vêm com uma falsidade, é, como nós explicamos na aula anterior, né? Uma falsidade ela vem comendo pela beirada, misturando as coisas, tornando tudo relativo, né? E assim ele vai se infiltrando sorrateiramente, né? Vai escorregando entre as palavras macias e bonitas, aquele PNL, coaching, pessoas treinadas para te convencer, para obter de você bens materiais, né? Das pessoas que são mal avisadas, porque uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa que se dedica ao bom senso, é racional, no bom sentido racional, entendendo espiritualmente também as coisas, ele não vai ser pego de surpresa, né? Então nós precisamos nos lembrar sempre que nós devemos ser como aqueles bereanos, né? Como os bereanos, e sempre confrontar a pregação e os ensinos bíblicos com as sagradas escrituras, né? Hoje é um tal de você pode, você tem a promessa de Deus, você vai receber, você é. Meus irmãos, entendem de uma vez por todas, todos os seres humanos têm promessas de Deus. Ele jamais abandona os seus,
Você vai ser vitorioso sim, com certeza. Só que nós precisamos nos lembrar, meus amados, que isso só vai acontecer se nós corrermos atrás, em todos os sentidos, tanto buscando o que você deseja no seu dia a dia, no seu físico, no seu material aqui, quanto persistindo na relação com a verdade divina. Não adianta você achar que você vai sentar no conforto do sofá da sua sala, ver televisão e que a sua conta de energia vai ser paga, a sua conta de água vai ser paga, o seu alimento vai ser pago. Nós precisamos mexer as perninhas, precisamos trabalhar. Então, hoje, meus amados, as coisas estão muito precárias no sentido de trazer a nós informações, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje nós vemos cultos ali antropocêntricos, né? E estes nada mais são do que colocar o homem, meus amados, colocar o homem como o centro de todas as coisas. São ações e ideologias humanas, eles vêm através de convencimentos, né? Eles tentam ali deturpar a verdade bíblica que te oferece uma, uma, uma preparação real, verdadeira, né? E nós devemos entender de uma vez por todas que Deus, ele é o Criador, Deus é o mantenedor de todas as coisas. Se ele retirar a sua mão de sobre o universo, tudo iria à ruína, tudo iria à desolação, meus amados. Mas isso não ocorre porque ele tem uma promessa para todos nós, né? Aquela promessa de que ele voltará. Atos 1, 11 diz assim, varões galileus, né? Por que estáis olhando para a altura, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus? Porque ele vai vir do mesmo modo como vocês o vistes subir, então ele vai voltar. Existe ali uma promessa, João 14, de 1 a 3 também, né? Que o nosso coração não deve se turbar, que nós temos que acreditar em Deus, que nós temos que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na casa do Pai, na casa de Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus não teria nos dito, não teria nos apresentado isso. Então ele foi para nos preparar lugar. E quando ele for e deixar esses lugares preparados, ele vai voltar. Olha a promessa novamente aqui. E ele vai nos receber para ele mesmo. E aonde ele estiver, nós também estaremos, meus irmãos. Essas são as promessas de Deus para nós. Mas a leitura hoje ela está em Romanos 1, de 18 a 25. Nós não vamos fazer a leitura por ser um tanto longa, mas eu convido os irmãos a fazerem a leitura em casa, após nós recebermos essa aula, e durante a aula para ela aqui um pouquinho, faça a leitura e continua. O entendimento vai ser muito melhor, né? Mas já entrando neste primeiro assunto, nós precisamos desvendar esse termo aí, pós-verdade. Segundo o dicionário Oxford, quer dizer fatos e realidades são desprezados. Então, a pós-verdade. Então, existia um fato, existia já uma verdade, e aí vem outros fatos, eles acrescentam outros fatos que acabam desprezando esta verdade. Né? Então aí a pessoa escolhe acreditar o que? Nas narrativas e não naquilo que nos é apresentado como de fato verdade, através do quê? Através das escrituras sagradas, através de livros históricos que acrescentam, sim, acrescentam, desde que você aprenda a ler eles acrescentando coisas boas às escrituras sagradas. Então tudo compõe, é um contexto geral, mas a Bíblia Sagrada é o que norteia as nossas vidas. Né? Então isso quer dizer que os fatos e as realidades eles são desprezados e vão crer somente nas narrativas. Isto afeta a imprensa, afeta a política, afeta a justiça, afeta a economia, meus irmãos, a religião, enfim, afeta todo o contexto da vida social. Esta é uma das principais estratégias secularistas de oposição ao cristianismo, de oposição a nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles ideais iluministas, aqueles ideais renascentistas, o progressismo que nós começamos a falar na aula passada.
na verdade, ele se utiliza, portanto, desta pós-verdade, bem ali nos moldes da moral aplicada por Nietzsche. Por Nietzsche. Eu não sei se todos já ouviram falar de Nietzsche, um filósofo muito famoso, 1844, né? Ele fundamentou-se em que não haveriam fatos, apenas interpretações. Nietzsche tem entre os seus discursos, meus amados, de que Deus está morto, de que Deus está morto. E assim, cresce dentro da própria igreja esta pós-verdade de que eu falei para vocês. Então, as filosofias são apresentadas e entregues, né? Então, meus irmãos estão tentando nos destruir, a todos, não somente a igreja e não somente os cristãos, mas a todos, no relacionamento com o sagrado, no relacionamento com o espiritual, no relacionamento com Deus. Porém, eles não explicam a criação, não explicam a criação. Tem teorias e mais teorias, mas não explicam a criação. Nós conseguimos explicar através do espiritual, através da nossa fé, através do nosso relacionamento. E nós já devemos entender, na aula passada nós falamos sobre Christian Shin, um cientista, né? Ele fala muito sobre essas coisas. Assista a aula passada que você vai ter um adendo muito bom sobre isso. Né? Os seus argumentos, meus amados, de Nietzsche, eles alegam que tudo é feito através de uma interpretação pessoal. Cada um interpreta da maneira como quiser. Esta é uma mentira maquiada, não tem base nenhuma, não tem base nenhuma. Ela é contestada por muitos estudiosos, menos, é lógico, as pessoas que estudam erradamente essas questões e se opõem às verdades bíblicas, à verdade das escrituras sagradas. Né? Ela vem com o objetivo de alimentar este sistema enganoso no mundo. É dessa maneira. Só que isso já estava previsto. A própria palavra de Deus, ela já explica e prevê tudo o que nós estamos vivendo e que está acontecendo hoje. Segundo Tessalonicenses 2, né, de 11 e 12, diz que é por esse motivo que Deus manda a operação do erro, para que deem mesmo crédito a essa mentira a fim de serem julgados, porque Deus não deixa tudo às claras. Nós vamos ver mais para frente aqui, para não perder o fio da meada aqui, nós vamos entender o porquê Deus entrega todos as suas próprias concupiscências, né? Ele não admite, não aceita que não se deleitem com a verdadeira justiça e estão ali se entregando a essas coisas, né? 2 Timóteo também, 4, de 4 a 5, né? Diz que os homens eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a fábulas, né? Vão se entregar a fábulas, mas nós precisamos ser sóbrios, meus irmãos, em todas as coisas, nós temos que suportar as aflições e fazer o trabalho de um evangelista, ou seja, falar sobre essas coisas, ensinar, né? Nós precisamos cumprir cabalmente o nosso ministério, meus irmãos, cumprir cabalmente o nosso ministério. É dessa maneira que as coisas funcionam. Então, essa pós-verdade é a relativização, é a negação, na verdade, de toda a verdade. Ficou muita verdade, mas é isso, é a negação da verdade, meus irmãos. Isto vem através do quê? Daqueles ímpios, daqueles injustos, como diz Paulo lá em Romanos 1:25, né? Mas nós devemos lembrar também que não é só assim, né? Esses ímpios, todos cometem o que? A mentira. E esse vai ser impedido de entrar no céu. Paulo é muito claro ao falar essas coisas. Lá em Apocalipse também, 22:15, né? De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, todo aquele que ama a prática da mentira, que é o que estão apresentando para o mundo hoje, através dessa pós-modernidade, entre outras coisas que nós vamos relatar aqui hoje. Está sendo apresentado para nós hipocrisias, mentiras, estamos sendo manietados, nós estamos sendo manipulados. Não sei se vocês assistiram a aula passada,
mas eles estão hoje aqui tentando fazer com que o amor domine todas as coisas. É o amor, sim, mas não é apenas o amor. Não é apenas você fazer obra, você dar a cesta básica, você colocar roupa para o mendigo, para o necessitado, é você. Não é apenas isso, meus amados. Então, este seria o amor, a demonstração de amor, da bondade, mas não é apenas isso, é todo o contexto da Bíblia. Não adianta você fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Não basta fazer uma coisa, nós precisamos praticar todas elas. Todas elas. E tudo isso vai vir de um amor, sim, mas de um amor fraternal, de um amor sincero, aquele amor que não te permite se omitir em nada, em nada. Não adianta você ser bonzinho com seu pai e ser malzinho com a sua esposa, ou, ao contrário, com o seu marido, com o seu filho. Não adianta o filho obedecer o pai e a mãe e desobedecer às pessoas, não ter uma regra de conduta, não ter ética, não ter moral, não ter capacidade intelectual de raciocinar e decidir pelo melhor, pelo mais brando, pelo mais amoroso. Meus irmãos, entendam que a única explicação racional para a criação deste mundo como natureza, que é vista, vamos assim, até o ser humano sentido e visto, até o ser humano sentido e visto é Deus. Porque todo o resto é especulação, são teorias e fundamentos sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura. Portanto, ninguém é livre de culpa, meus amados. Ninguém é livre de culpa acerca da realidade e do poder divino. Mas, mesmo assim, o iníquo não rende graças ao Senhor. Ele age como se ele próprio tivesse o controle de tudo. E ao lidar com isso, Paulo deixa claro que o homem detém a verdade e em injustiça. O homem tem dentro dele a verdade dele em injustiça. Né? Aí ele fala que a ira de Deus, né? Romanos 1, 18. Lá em Romanos 1, 18, meus amados, que a ira de Deus ele se revela do céu contra toda a impiedade. A palavra acebeia, ou perversão, a palavra adíquia, ou seja, injustiça, né? No grego, acebeia é justamente isso, é a impiedade, no sentido de irreligiosidade, como forma de conduta mal. Né? É tudo aquilo que é mal diante de Deus. Então é isso. E a palavra adíquia, ou seja, a injustiça também do grego, com o sentido de sem retidão, ou aquele que tem prazer, meus irmãos, na iniquidade. Tem prazer na iniquidade. Não assim como mal intelectual, mas como mal moral. Né? É a questão de caráter mesmo. A pessoa é totalmente sem escrúpulos. E isto expressa uma decisão consciente de desprezo a toda a verdade divina. Ele faz isso de propósito, ele causa realmente isso. E assim eles acabam relativizando o pecado. Ah, não é tão pecado assim, é um pecadinho. Não existe pecadinho ou pecadão, mas eles falam, isso é um pecadinho de nada, Deus perdoa. Deus perdoa, sim, os seus pecados, desde que você se arrependa e não pratique mais. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Né? Eles aprisionam o homem de uma maneira tal que eles cauterizam a sua mente através do quê? Através da hipocrisia desses homens mentirosos. E para poder afinar um pouquinho o termo hipocrisia, né, eu preciso falar para vocês que é um esforço consciente, a hipocrisia é um esforço consciente e deliberado em enganar o conhecimento moral. Né? E vai isso levar as pessoas a entenderem que eles falam e propõem uma nova visão. Eles querem dizer que isso é uma nova visão, uma nova maneira de enxergar, é um novo jeito de ver, é o jeito certo. Não, é o jeito deles. Meus irmãos, é o jeito deles, não o jeito da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Esse é o jeito deles, como homens, sendo egocêntricos, querendo ser o autor e libertador de suas causas próprias. É isso que eles querem. Né?
Então, é dessa maneira, não é uma nova visão, é a vontade deles. Eles dizem que é mais coerente, é mais correta, e assim eles convencem muitos incrédulos e aquelas pessoas que são duros de coração, né? Aquelas pessoas que, mesmo não tendo explicação para a vida, né? Exceto a espiritual, eles não aceitam o espiritual. São aquelas pessoas que são duras de coração, né? Isso aí enfatiza de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, muito agressiva, né? A corrupção dentro da gente, a depravação moral do ser humano em todas as épocas. E assim, por consequência, a ira de Deus ela é derramada sobre o seu povo. Vemos isso lá em Jeremias, Ezequiel, tudo isso já nos foi apresentado no passado e hoje nós estamos aqui vivendo um povo rebelde, estava sob o controle de Moisés, mas murmuravam. Meus amados, nós estamos hoje praticando as mesmas coisas. 2000 anos depois de Cristo, 4000 anos que iniciou-se essa jornada e a partir de Moisés e esses 4000 anos nós repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e hoje sendo atacados mais do que nunca. Não colocando assim um contraposto entre potência de ataque, mas hoje nós estamos vivendo isso em nossa carne, em nossa vida. É muito difícil nós entendermos muitas coisas, mas nós estamos aqui hoje aprendendo sobre essas coisas, né? Então, meus amados, nós sabemos que Deus ele traz o conhecimento dele mesmo até mesmo por meio da natureza. Até mesmo por meio da natureza. É nos apresentado na Bíblia Sagrada. É dessa maneira. Nós, então, somos indesculpáveis em não percebê-lo, né? Meus irmãos, nenhuma criatura pode alegar desconhecimento de Deus. Nenhuma pode alegar desconhecimento de Deus. O Salmos 19, de 1 ao 4, não fala o quê? Nos fala o quê? Nos fala que os céus proclamam a sua glória, né? Que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa ao outro e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras, né? E deles não se ouvem um só som, mas, no entanto, toda a terra se faz, em toda a terra, né? Ou por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até mesmo nos confins do mundo. Então nós queremos ver Deus, basta nós olharmos para o mundo. Quem fez? De que jeito fez? Como isso aconteceu? Cadê o homem? O homem, que eu falo homem, ser humano, que foi capaz de fazer tudo isso, porque agora quer tomar a rédea do controle de tudo das mãos de Deus, quer desafiar a Deus. É um homem egoísta, egocentrismo, egocêntrico, narcisista, que ele quer aparecer, ele quer, como muitas pessoas veem, quer que o nome dele seja escrito na história. E garanto para vocês, é como Hitler, entre tantos outros, como Nero, entre tantos outros. O nome vai ficar escrito na história, mas dessa maneira. O anticristo vai ser conhecido como anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Ele não vai conseguir fazer nada diferente de ser o que ele realmente meus amados. Fica claro assim que Deus ele se revela à criatura através disso. Salmos 19, versículo de 1 ao 4, leia lá depois, né? E aí ele se revela de três formas. Ele se revela através do universo criado, ele se revela através da história, o contexto da história, e através do próprio ser humano, através do próprio ser humano. Mas mesmo assim, muitas pessoas rejeitam, né? Eles pervertem e substituem a verdade de Deus através da mentira humana. Simples assim, para eles, né? Simples assim, para eles. Eu não acho tão simples assim. E acaba que disso tudo resulta o quê? A perversão moral, a idolatria, né? E ao rejeitar, nós nos tornamos filhos da ira. Ao nós rejeitarmos a Deus, nós nos tornamos, sim, filhos da ira. Efésios 2, 3. Se vocês puderem, dê uma lidinha lá, né? Dê uma lidinha. Nós nos tornamos, assim, por natureza, filhos da ira.
como também todas as demais pessoas. Então não pense você, cristão, que você está ali se enganando, fazendo coisinhas erradas, se permitindo cometer erros, e você não está diante ou dentre estes que são conhecidos como filhos da ira de Deus, né? São estes deixados à mercê de todos os seus desejos pecaminosos, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. E é por isso que Deus os entregou às próprias concupiscências ou às concupiscências dos seus corações, para que eles possam ser desonrados por si mesmos. Não é por Deus, por si mesmos. E tudo isso, meus irmãos, vem da rebelião contra o Senhor, onde eles trocam a verdade pelo engano, como nós já falamos. Eles preferem louvar, honrar, reverenciar, servir a criatura no lugar do Criador. As pessoas acabam buscando respostas naqueles que se afirmam como ser sábios. Não, eu sou formado nisso, tenho isso. Então eles buscam respostas nestas pessoas, né? Naqueles que são os ditos sábios deste mundo. Eles adoram o que Deus fez, adoram o que Deus fez, sem adorar o próprio Deus. Tudo que Deus fez é uma maravilha, maravilhoso, mas eles não adoram o próprio Deus. Vejam, meus irmãos, que um abismo vai chamando para outro abismo. Não tem dúvida sobre isso. Escolher adorar a criatura em lugar do Criador é ser o centro de si mesmo. E o que é que você consegue fazer com suas próprias forças? Sem ter que dormir à noite? Sem ter que tomar uma água? Sem ter que se alimentar? Então você precisa se abastecer de certas coisas. Quem trouxe essas coisas para nós? Foi Deus, meus amados. Ao invés de você ter, das pessoas, né, terem Deus como centro de tudo, o homem acaba se mergulhando nas trevas do pecado. Mas vamos entender um pouquinho dois termos que nós vamos utilizar aqui, eu acredito que vocês saibam. Mas vamos lá, teocentrismo, ou seja, é Deus governando. Nós já estamos falando sobre isso, então eu acredito que eu não tenha explicado para vocês, mas teocentrismo é Deus governando. É o governo eterno, é o Pai Celestial, é o Criador que governa. Né? E nós precisamos entender também o que é antropocentrismo. Antropocentrismo é o que? É que o homem é o centro de todas as coisas. O homem, euzinho aqui, vocêzinho aí, que não consegue fazer nada. Se você corta o dedo, você grita ai. Você não consegue, a gente não consegue, meus amados. Nós somos... estamos aqui fisicamente carnais, nós não conseguimos dar um passo se Deus retirar a mão de sobre nossas cabeças, né? E assim nós acabamos querendo nos tornar o centro de outras coisas, muitas vezes não por nós mesmos, mas por ensinos errados que vêm sobre nós, tornar a criatura maior do que o próprio Criador, né? Mas bom, vamos continuar, porque né, ainda se torna cedo para a gente querer explanar a respeito dessas coisas, e nas outras aulas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco agora sobre o renascentismo. Este é o segundo assunto pedido pela Escola Bíblica Dominical da CPAD, e este é o período ali entre o feudalismo e o capitalismo. Houve ali um retorno, meus irmãos, a cultura pagã surgiu na Europa Ocidental, né? Ali no Reino Unido, na Suíça, Alemanha. Teve as primeiras aparições ali em Florença por volta do século XIV e XV. Então ele apresentava ali o racionalismo extremo, com a recusa em acreditar em nada que não pudesse ser provado. Então, ou podia se provar ou não se acredita em nada. E isto coincidiu inclusive com a Idade Moderna, a visão de que Deus é a medida de todas as coisas, ou seja, o teocentrismo. Né? Foi fundada nessa mesma época. Né? Mas isso tudo foi mudado já de imediato para o quê? Para o antropocentrismo, onde o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Isso alterou muitas áreas da vida, trouxe o que? A secularização da vida, através do pensamento, da cultura,
Teve dois motivos ali, meus irmãos, que foram os mais dominantes. O reavivamento da literatura grego-romana, o reavivamento da literatura grego-romana e o estudo do homem como um ser terrestre, um ser terrestre. Assim sendo, encorajada a atitude crítica e cética quanto à religião. Então, as pessoas, através dessas informações, elas começaram a abastecer a população, o mundo de um modo geral, de ideias de críticas, ideias de não acreditar na religião, não acreditar em Deus. E assim, nesta época em que a religião pautava uma vida social do ser, esta cedeu espaço a esse racionalismo, a esse ceticismo, como nós acabamos de falar, né? E assim acabam se retirando Deus do centro da sua vida, do centro do universo, colocando o homem no lugar de Deus. É dessa maneira que as coisas aconteceram, né? E com isto foi apresentado o quê? O humanismo. O humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Ou seja, relacionando assim a generosidade, como eu já falei, a compaixão, a preocupação de valorizar os atributos e as realizações humanas, aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos, em detrimento a Deus, em detrimento à religião. É um olhar tipo o de Tomé, né, que ele só acredita vendo, ele teve que ver as marcas no corpo de Cristo. Isso está lá em João 20, de 25 a 29, se vocês quiserem ler, vai estar lá, está lá à disposição para vocês lerem, né? Só acredito vendo. É assim que o ser humano se tornou, né? O segundo tópico deste segundo assunto também, ele fala sobre este humanismo, né, que nada mais é que o homem por ele mesmo, como nós já falamos, e eu sou obrigado a repetir para os irmãos. Isto vem através de filosofias, vem através de buscar sentidos ou um significado ali para a vida, né? E ali, como eu já falei, tem a Itália como plano de fundo, como o maior centro humanista do final do século XV. Para eles, a ética, a moral dependem do quê? Do próprio homem, como base de todos os valores e não de Deus. Eles fomentam ali o relativismo, onde tudo é relativo, ou seja, não existem valores absolutos. Não existem valores absolutos, meus irmãos. O humanismo ele veio para expor as preocupações da humanidade, com o iluminismo, conforme nós já falaremos a respeito disso. Com isso passou a assumir o quê? Um papel ali dicotômico, sabe? Que quer dizer que ele pode ser dividido em duas outras situações ou visões, né, opostas e complementares. Então ele separou assim a razão e a fé cristã, permitiu assim, o provocou assim uma exaltação ao homem. Ele promovia materiais humanistas nas escolas, e valorizava o que o ser humano como centro do universo. Ele pregava que a razão humana é o agente transformador da natureza, a razão humana, o agente transformador da natureza, da sociedade, da política, e assim o homem começou a ocupar um lugar de destaque no universo. É dessa maneira. Assim, meus irmãos, tudo passou a ser visto como fruto das conquistas humanas e não como um plano da salvação divina. Desta maneira. Agora, pasmem, meus irmãos. Muitos os humanistas, eles se declaram cristãos. Muitos humanistas se declaram cristãos. É uma coisa para deixar assustado, verdadeiramente. Eles misturam, eles flexibilizam estes entendimentos, unindo eles de uma maneira totalmente errada. E, infelizmente, muitos, mas muitos, eles se apoiam nas estruturas divulgadas por eles. Por isso que nós vemos aí o Brasil é um país cristão, 25% da população é cristã. Não são cristãos. Eles estão envolvidos com o cristianismo, mas também abastecidos destas informações. É isso que acontece com cristãos e com ímpios, meus irmãos. A Bíblia, ela traz concepções literais
igualitárias. Eu sou igualitária, igualitarista eu sou, né? E isto antecedem todos esses direitos que viriam, que estão chegando hoje. Tudo o que eles fazem é trazer algo já apresentado pelas Escrituras dentro de princípios morais, éticos e divinos. Porém, eles afastam Deus destas relações e eles relativizam todo este entendimento, deixando claro, meus irmãos, ser o homem o centro desses pensamentos em tempos modernos, o centro dessas mudanças que estão acontecendo, e estão acontecendo para pior, estão fazendo umas coisas, estimulando umas coisas e deixando de fazer outras, deixando de cumprir as escrituras sagradas, né? Preciso acrescentar aqui que as escrituras, elas pregam, sempre pregaram a igualdade entre raça, classe social e gênero. Nós amamos todos. Gálatas 3, 28 e 29 nos diz assim, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, nós também somos descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa de Deus. Segundo a promessa de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre iluminismo e esse pós-modernismo, né? Ele começou ali entre o século 3 e 4. É um pouquinho próximo, entre 3 e 4 mesmo. E depois ele também iniciou ali na Europa, próximo ao século 18. E ele agiu de uma forma mais acentuada e pontual ali. Eles rejeitavam a tradição e buscavam respostas pela razão. Pela razão. Estes defendem que o homem é o senhor do seu próprio destino. Eu faço o meu destino. Como se Deus não fizesse assim e te chamasse para ir com ele e você conseguisse resistir, né? Eles ensinam também que a religião ela é totalmente dispensável. Inclusive, eles a atacam, querem acabar com a figura do Deus Salvador, dizendo que o homem não precisa ter qualquer relação especial para conhecer a lei moral, mas ela só é desperta dentro de você quando você toma conhecimento dela. E você só toma conhecimento dela e vive esse relacionamento com ela para evitá-la através do amor e da comunhão com Deus. É dessa maneira. Então, nós com isso vamos aprender a discernir o certo e errado. Né? E assim, meus amados, a partir da metade do século XX é que vai surgir aí essa pós-modernidade, ou a modernidade que todo mundo conhece. A partir daí se dilui essa solidez de pensamentos como a lealdade tradicional, direito costumeiro, obrigações, valores que deixam de ser absolutos e tornam-se relativos. Antigamente, vocês vão lembrar, a gente fechava negócio era no fio do bigode. Pode fazer que eu vou te pagar. A pessoa fazia, sei lá, e pagava. Hoje em dia, se não tiver um papel assinado, se não tiver prova, se não tiver isso, se não tiver aquilo, a pessoa não cumpre através de uma mentira, através de uma imposição, através de uma resistência e fica por isso mesmo. Acabou a honra, acabou a moral, acabou a ética, ou está acabando. Poucos ainda carregam isso sobre seus ombros como direcionamento que foi trazido e apresentado por Deus a cada um de nós. É dessa maneira, meus amados. Hoje existe descaradamente a profanação do sagrado, é o destronamento do passado, que é aquela tradição que nós tínhamos, é um esmagamento daquela armadura protetora, né? Aquela armadura forjada através de crenças, lealdades que davam sustentação às bases de uma sociedade ética, coerente, equilibrada. Em outras palavras, para se dar lugar ao novo, livram-se do antigo. A coletividade foi substituída pelo egocentrismo, meu irmão. É substituída pelo egocentrismo. Não tenha dúvida disso. As relações humanas, elas tornam-se superficiais. Superficiais. E o pior de tudo isso, baseada em interesses humanos, pessoais. E aí impera o quê?
impera o hedonismo, como nós falamos na aula passada, que é o quê? A busca pelo prazer. Nós já falamos isso. Né? É aquele narcisismo, é aquilo é aquilo que tornaria estes dois imperatismos uma espécie de autorização para o uso de pessoas, para o abuso do corpo, para aquela depravação, aquele consumismo desenfreado, meus irmãos. É difícil, mas nós estamos sendo destruídos, estamos perdendo a nossa característica humana, como pessoas orientadas pelas Escrituras Sagradas, que existe isso desde o princípio dos tempos, não podemos esquecer disso. Né? O terceiro assunto da CAPAD nos manda falar sobre a autoidolatria. A autoidolatria, nós estamos falando, é um contexto geral, acabamos só comentando lá, aqui, às vezes nós acabamos acrescentando alguma coisa lá que vai trazer um pouco desse assunto. Né? Então nós vamos definir o que é a idolatria mais uma vez. Em várias outras aulas nós já temos falado sobre isso. É quando alguém adora algo diferente de Deus. Então idolatria é você adorar algo diferente de Deus. É substituir o verdadeiro Deus por um ou mais deuses falsos, deuses com D minúsculo, tá ok? Então, nós temos o termo aí, eidolatria, que é do grego, ou idolatria, que significa o quê? Adoração a ídolos. E temos também o termo latreia, que significa adorar deuses. Então, idolatria e adorar deuses. Nesta perspectiva, é tudo que se coloca no lugar de Deus para se adorar. Este, meus irmãos, é o pecado da mente humana contra Deus. É o pecado da mente humana contra Deus, sendo a imoralidade, o pecado contra a carne. Em todos os casos, meus amados, é a falta de conhecimento e de gratidão a Deus. Por isso que eu falo, nós precisamos estudar para aprender. E quem isso não faz, pode adorar o Deus de uma maneira errada. E quando chegar lá, pode ouvir: eu não te conheço, não sei quem você é. Né? Então, a idolatria o idólatra, né? Não a idolatria, o idólatra, ele é um escravo de ideias depravadas representadas por todos os ídolos que são apresentados para ele, Eros, entre tantos. Não vou comentar sobre os ídolos, porque nós já fizemos isso em aulas passadas, mas é isso. Né? Chegando agora no proposto pelo nosso terceiro assunto, que seria a autoidolatria. Nós podemos ler na Escritura, no texto de Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3, um assunto muito vasto sobre isso. Então, está aí mais uma proposta de leitura para os irmãos. Mas, prosseguindo, a autoidolatria é o amor por si mesmo, é aquele narcisismo, né? A autoadoração. A psicanálise ela ensina muito sobre isso. Este é o produto da fixação da libido no ego da pessoa. O ego é a parte consciente. Nós temos o id, o superego e o ego. O ego é a parte consciente da pessoa. Este é um reflexo do amor que o ser humano sente por ele mesmo. É isso. Sente por ele um amor absurdo. Isto é tão intenso que torna o ser incapaz de abandonar este sentimento ou de enxergar outras coisas em seu redor. É ficar preso à sua própria imagem, meus irmãos. E assim definha e morre sozinho, a não ser que busque os caminhos do Senhor, que busque as Escrituras Sagradas, que ele se encontre, que ele busque a ajuda de um psicanalista, de um psiquiatra, de um neurologista, para que ele possa, de um psicólogo, para que ele possa começar a trabalhar isso nele, e o Espírito Santo agindo através desses profissionais também, mudando o ser humano, transformando o ser humano, meus amados. É isso, mudando e transformando este ser humano. 1 Pedro 2,19, meus irmãos. 1 Pedro 2,19 nos fala o quê? Nos fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Se você se permite dominar pelos seus pensamentos, e os seus pensamentos não são
os pensamentos que Deus te apresenta, você vai ser dominado pela impiedade, vai ser dominado pelo outro ser. Existe também na psicanálise, na psicologia, a dependência emocional. De repente você se frustra em muitos momentos e cria uma dependência emocional de alguém, e esse alguém influencia na sua vida de uma maneira que acaba te levando à destruição, ou te torna mais dependente ainda dele. Você vira um escravo do homem. Você vira um escravo do homem, meus amados. A avareza, o ser amante do dinheiro, o egoísmo, o amante de si mesmo, a insensibilidade, o não ter amor pelo próximo, a rebeldia, não amar a Deus, o hedonismo, amante dos deleites. Nós já aprendemos o que é hedonismo, ou seja, é amante dos prazeres, né? Como está aqui também, amante dos deleitos, que deleites que está nessa aula aqui que nós estamos vendo. Isto, meus irmãos, é tudo decadência moral, porque uma pessoa não regenerada pela palavra de Deus sente extrema necessidade de autopromoção, desenvolve opiniões elevadas sobre ele mesmo, sobre ele mesmo. Ele anseia por reconhecimento pessoal, reconhecimento social, ele busca até mesmo ilicitamente estar em evidências, e assim ele pratica atos reprováveis diante de Deus, diante dos homens, traindo, enganando, e todos nós devemos saber que a primazia verdadeiramente é Cristo, meus irmãos, e não o homem. Jamais se permita ser dominado pelas coisas que apresentamos aqui nesta aula de hoje. Volto a afirmar que ao homem cabe viver, aprender, conviver e estar em tudo isto aos pés do Senhor, aguardando a sua volta, como nós falamos aqui hoje, e ele com certeza voltará. Eu preciso deixar claro aqui, meus irmãos, que o coração não está somente ligado às emoções, não. Ele é o centro da personalidade da pessoa, ou seja, significa aqui que a mente é a pessoa completa. O seu coração, as suas emoções, elas abastecem tanto o seu coração quanto a sua mente. O centro do pensamento e do julgamento moral são essas coisas. E pode ser enganado, pode ser enganoso, pode ser perverso, como apresenta a própria palavra de Deus. E é em vista disto que Deus nos alerta para termos muito cuidado com o que nos alimentamos, o nosso ser espiritual, que não teme a Deus, que traz a idolatria para dentro de nós, apegando-se a tudo aquilo que nós já falamos nesta aula, na verdade. Então, você vai ser aquilo que você mais alimenta dentro de você. Então, se permita alimentar a palavra com a palavra de Deus. Se permita ser preenchido pelo verdadeiro amor de Deus. Busque-o em espírito e em verdade. Busque-o mesmo, querendo buscá-lo. Né? E assim, todos os desejos de Deus prevalecerão sobre os desejos dos homens, né? Salmo 119, 11 e 12 diz isso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os seus preceitos. Nós hoje estamos aqui sendo ensinados. Tem uma parte que fala sobre a sensualidade humana, sobre prostituição, né, meus amados? E nós sabemos que esses impulsos, eles devem ser controlados. Romanos 1, 27 fala que o homem também que se deixa o contato natural com a mulher, aquele que se inflama mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, relacionamento homem com homem, mulher com mulher, recebendo em si mesmo a merecida punição. Então, esses seriam punidos por si mesmo. O que eles praticam, o que eles fazem, vai trazer a punição a eles. A imoralidade, a libertinagem, a concupiscência da carne leva o ser humano a uma busca compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Deus não é contra o relacionamento sexual dos casados, não. Podem ficar tranquilos. Vivam esta relação. Deus nos fez para isto, meus irmãos. Né? Agora, quando se vive isso dessa maneira, com imoralidades, libertinagens, homossexualidades, nós estamos ali formando dentro de nossos lares, dentro da nossa causa, uma imoralidade sexual. Nós estamos ali edificando no coração, deixando de edificar dentro do nosso coração uma adoração a Deus, e ela acaba sendo trocada por um culto ali ao corpo, né? Que vai trazer o quê?
Satisfação a quem? Aos ídolos da perversão, da lascívia, do adultério, da fornicação, da pornografia, da prostituição e do homossexualismo. 1 Pedro 4,3, né, diz assim que basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, que você andou em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então basta, chega. Se você viveu, dê um basta. Pare com isso hoje. Nós precisamos, para nos libertar, estar ligados a Deus e a sua palavra, fazendo uma avaliação sincera de nossas atitudes e pensamentos. Sabendo, meus irmãos, que sermos seremos confrontados, meus amados, por estes pecados. Mas nós não podemos ser ingênuos e devemos resistir com todas as forças. Vigie sempre para que você não caia. Mas se você cair, não fique prostrado. Levanta e prossegue. A perseverança é o que nos dá a vitória sobre todas essas coisas. Amém? Então nós precisamos lutar contra tudo isto que nos é apresentado. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, e eu gostaria muito, meus amados, que vocês assistissem essa aula e mais as outras que acrescentarão muito à vida de cada um de nós, viu? Deus abençoe a todos, uma ótima vida para todos nós.